Olá pessoal, esse é mais um vídeo de Cálculo 2, sou a professora Débora Bastos, professora do IFRS Campus Rio Grande, dou aula de Cálculo 2, entre outras coisas. Então aqui a gente vai fazer a segunda parte daquela questão da série de Maclaurin da função f de x igual a ln de x mais 1. Nós obtemos na primeira parte, na questão 3, que essa f de x era o somatório de n igual a 1 a mais infinito de menos 1 na n mais 1 vezes x na n sobre n. E agora a gente vai verificar o intervalo de convergência dessa série de potência. Então, fazendo como nós fizemos o exercício 2 dessa prova, né, que era exatamente determinar o intervalo de convergência de uma série de potência. E a série de Maclaurin não deixa de ser uma série de potência. Então, aqui a primeira coisa que a gente faz é pensar em aplicar o teste de D'Alembert, né, em que Bn é menos 1 na n mais 1 vezes x na n sobre n, e Bn mais 1 é menos 1 na n mais 2, porque fica n mais 1 mais 1, x vezes x na n mais 1 sobre n mais 1. Então, o limite, aí calcular o limite, né, do teste de D'Alembert, que é o limite de Bn mais 1 sobre Bn em módulo. Né? Nós já dissemos que em módulo, porque o teste de D'Alembert só define a convergência ou não de séries positivas. Então, os termos têm que ser positivos. Então, aqui Bn mais 1, menos 1 na n mais 2, vezes x na n mais 1, dividido por n mais 1, dividido por Bn, que é menos 1 na n mais 1, vezes x na n, sobre n. Esse, como nós fizemos na questão 2, esses menos 1 aqui elevados, não nos importam, porque vai calcular em módulo, isso aqui vai cair e vai se tornar positivos. Isso que gera a sequência oscilante, né? A sequência em que se alterna negativos e positivos. Então, vamos fazer a divisão, né, e as devidas simplificações. Xn mais x elevado a n mais 1 é x na n vezes x na 1, dividido por n mais 1, vezes o inverso da segunda, que é n sobre x na n. X na n vai sobrar, aliás, vai simplificar, e vai sobrar x vezes n sobre n mais 1. X para o limite é constante, então eu vou botar módulo de x para fora do limite e vou resolver o limite. Mas o limite, vejam só, nem preciso botar mais módulo, que n sobre n mais 1 é positivo. Isso aqui dá 1 e sobra apenas módulo de x. Então, como sabemos do teste de D'Alembert, ele é convergente se o resultado do limite, que é esse módulo de x, é menor que 1. Então, dá convergente. Então, aqui o raio de convergência é 1, essa questão não pediu, mas para nós visualizarmos o intervalo de convergência, é interessante que a gente pense no raio de convergência. Então, é centrada no zero, né? Porque a série de Maclaurin é centrada no zero, e o raio de convergência é 1. Então, fica entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1, a gente sabe que essa sequência converge, ou seja, para valores maiores que menos 1 e menores do que 1, a função de fato se sobrepõe, ou se a gente pensar especialmente no gráfico, a série de potência se sobrepõe à função, ao gráfico da função ln de x mais 1. Então, a gente só tem que decidir se vai ser aberto ou fechado no menos 1 e no 1, que são os casos inconclusivos. Então, vamos fazer os casos inconclusivos separadamente. X igual a menos 1, o Bn vai ficar menos 1 na n mais 1, vezes menos 1 na n sobre n.
menos 1 na 2n mais 1 sobre n. Isso aqui é sempre menos 1 sobre n, exatamente como ficou a nossa questão 2. Para o primeiro intervalo, se não me engano, era x igual a menos 1 também. Né? Então, isso aqui é uma série oposta à série harmônica, então ela diverge. Então, nem vou entrar por menores aqui, porque é idem a questão 2 da prova, tá? Então, lá tá as explicações mais minuciosas, porque ela diverge. E para x igual a mais 1, também não nos redime de fazer o teste para o caso x igual a mais 1, a gente tem que confirmar. Para o caso x igual a mais 1, bn é menos 1 na n mais 1 vezes 1 na n sobre n. Então, essa dá a alternada da série harmônica. Então, também deu exatamente igual à questão 2, só que lá o x era 3, aqui o x era 1. E essa série aqui, a gente fez pelo teste de Leibniz, converge. Assim, o intervalo de convergência da série de Maclaurin da função f de x igual a ln de x é de menos 1 aberto a 1 fechado. Bom, agora só falta uma questão, a questão 7, até o próximo vídeo.